Oi! Aê! Juscelie! Que saudade de você, mulher. Tem tempo que a gente não conversa, né? Então, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu fico só vendo aí você no Instagram arrasando. Ai, pois é, tô até sem conseguir postar tanto como eu gostaria. Ah, mas que bom. Então é porque tá cheio de trabalho, né? Isso que a gente quer mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, a Juscelie ela é uma convidada especial porque ela é um mega case de sucesso. Ela rapidinho implementou tudo, conseguiu aí fazer os planejamentos. Ela tem uma história super legal, né? Que era servidora, ela vai contar para vocês. Então, Chu é o apelido dela, eu gosto de chamar de Chu, se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho de onde como que foi o seu início na advocacia. Conta pra gente. Vamos lá. É, Meu nome é Juscelie Souza, eu sou Relações Públicas, trabalhava com a área de gestão e planejamento, então trabalhei muito tempo na iniciativa privada, com atendimento, com ouvidoria. Era professora também, dava treinamentos, cursos, então decidi ir para a parte de gestão pública. Fiz um mestrado em gestão pública e comecei a atuar nesse segmento. Trabalhei no Estado, trabalhei no Legislativo e trabalhei também em município, sempre com a parte mais de planejamento, de estratégia. Eu gostava muito, sendo que a gente acaba lidando muito com a parte jurídica nesse meio do caminho e acaba aprendendo muito. Mas uma coisa também que pesou para mim era a minha independência de vida no sentido de liberdade. Eu tenho dois filhos, tinha dois filhos pequenos, a minha rotina de trabalho era uma loucura, eu trabalhava de domingo a domingo, era escrava de celular, não tinha tempo, é, era muito angustiante, porque eu sou muito comprometida com as coisas que eu faço, então eu passei muito tempo nesse ritmo. E também eu pensava assim, poxa, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais tempo, eu quero poder fazer meus horários, esse tipo de coisa. Então, eu entrei no curso de Direito com essa possibilidade, porque é um curso que ele não. Uma vantagem da nossa área é que não há uma discriminação em relação à idade. Alguns cursos, algumas profissões, quando você vai ficando mais velho, isso é um fator complicador. No direito, eu não sinto isso, não senti isso. Então, comecei o curso de advocacia e eu trabalhava, estudava, eu frequentava as aulas, era uma loucura, estudava de madrugada, conversava abertamente com os professores, professor, olha, eu trabalho, eu venho para aqui, pode ser que no meio da aula eu tenha que sair para atender uma ligação, eu me comprometo em ter rendimento, esse tipo de coisa. Então, eu fazia isso logo no primeiro dia de aula. Meus colegas diziam, tu é louca, tu vai faltando. Eu digo, não. Eu ia, conversava tudo, e assim eu concluí meu curso sem estar pagando uma, duas cadeiras por semestre, pagava 7 cadeiras. Tive muita ajuda de amigos para me apoiar nesse sentido. E concluí o curso. Quando eu concluí, eu fiz a OAB, passei na OAB, mas eu já estava trabalhando, eu trabalhava muito. Então, eu não tive tempo de optar por estágio, eu não trabalhei em nenhum escritório, eu não tinha prática jurídica. Na verdade, no quarto período, quando eu estava no quarto período, aquela crise de existência, né? É isso que eu quero mesmo? Eu dou para um negócio? Será que eu estou perdendo meu tempo? Pô, com essa idade eu já fazer um negócio que não vai dar certo. Aí eu procurei, meus amigos faziam estágio na Defensoria Pública. Passaram nas seleções de Defensoria, tudo. Aí eu fui para a Defensoria Pública, cheguei lá e disse assim, olha, eu quero fazer um estágio.
voluntário. Aí, qual é o seu horário? Como é que sua disponibilidade, tudo? Tem uma seleção. Eu digo, não, mas eu não quero a bolsa, eu quero ser Nossa, voluntária. Resumindo, aí ela perguntou qual é o seu horário. Eu digo, olha, eu só tenho a sexta-feira à tarde. Ela olhou para minha cara, como quem diz assim, essa moça é doida, né? Aí ela fez assim, olha, você deixa seu currículo, vou falar com os defensores, se eles tiverem algum interesse, eles lhe chamam para uma conversa. Aí eu, tá certo. Deixei, aí uma defensora me chamou, bem novinha, aí disse assim, você já pagou tal cadeira? Não. Você já pagou isso? Não. Você já pagou isso? Não. Eu não sabia nada. Ela falava lá, não sabia nada. Aí eu digo, olha, é o seguinte, eu não sei nada realmente, mas eu quero aprender e eu queria ver se podia ajudar. Aí ela disse, tá certo. Era na área de previdenciária. Agora veja como são as coisas. Eu não sabia nada, nem o que era previdenciária. E entrei de lá e saí de lá, infelizmente, sem saber muito. Ela trabalhava totalmente remoto, eu só ia numa tarde, então era mais para eu ver o ambiente, assim, conhecer os outros estagiários, era bem engraçado. Mas me deram uma peça, eu nunca tinha feito uma peça, nenhuma, não sabia nem o que era competência, não sabia o que era endereçamento, não sabia o que era nada. Me deram um processo era assim, olha, para fazer igual a esse. Literalmente eu fiz igual a esse, copiei, colei, sendo que era uma, não esqueço nunca, era hoje eu sei o que era, né? Eu fiz sem saber nem o que era. Era um BPC, lois indeferido de um cadeirante, que não tinha as condições, tudo, e minha mãe era cadeirante por muitos anos. Então, eu sabia daquela realidade. Resultado, na parte dos fatos, eu coloquei a alma. Liguei para. Conversei com a família, conversei, fiz aquele dos fatos caprichado. Aí, fiz o resto de um copiar-colar tal, e ela foi para a audiência, tudo. Quando ela saiu, ela mandou um e-mail para mim: parabéns, tudo foi deferido a favor. Aí eu fiz, caramba, eu acho que eu dou para esse negócio. Pronto, resultado. Eu tive que sair porque foi coisa tão rápida, eu não tinha tempo de fato. mas a sementinha já foi plantada, né? É, e vamos embora. Me formei, fiz a OAB, mas nada de advogar, experiência zero de tudo. Então, eu fui. Pronto, foi quando eu trabalhava no interior. Então, vim sair de lá, foi quando minha mãe adoeceu, eu vim cuidar da minha mãe. E quando ela faleceu, eu disse assim: agora eu tenho que decidir minha vida. Se eu ia fazer concurso, se eu ia advogar. A questão de advogar, para mim, não é assim. Eu nunca tinha pensado em advogar, na verdade. Nunca tinha pensado assim: você é advogada. Por quê? Porque eu não tinha família com nome, não tinha experiência, nunca tinha advogado, nunca tinha estagiado. E assim, eu tinha uma renda boa, e quando eu pensava, quanto é que um advogado ganha, que eu não sabia, né? Aí disse, no escritório ganha mil e pouco, ganha, não sei o que, meu, caramba, tô quebrada. Só não dá para mim. Aí eu digo, não dá para ser advogada. Outra vez, uma amiga disse assim: Chucélia, advocacia, não esqueço nunca. Margarida, advocacia é como uma bicicleta. Você pedala, 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 mas você só vai chegar um retorno lá na frente. Eu fiquei realmente. Isso me angustiava muito. Isso era uma questão que me angustiava na advocacia. Então, eu estava trabalhando num serviço público, mas prestando um serviço através de uma outra empresa, uma consultoria na parte de contrato, mas na verdade era como auditoria, né, de gestão. Então, comecei a trabalhar nessa empresa e eu sempre tive equipe, eu sempre trabalhei com muita gente, aquelas coisas todas, e nesse trabalho era para eu ficar focada, pegar um processo, analisar e ali destravar as coisas.
E eu ficava pensando, pô, será que eu vou dar conta disso? Teve até a possibilidade de ampliar a equipe. Eu digo, olha, eu não quero a equipe, não quero nada. Eu estava cansada disso, na verdade. E começou que eu vi que era possível. Então eu disse, rapaz, eu acho que eu dou para advogar, pegar um caso, descascar aquele abacaxi. E então, uma colega minha de trabalho, Vanessa Vu, que hoje está na Criminal, ela disse, Juscelia, eu disse, eu preciso escolher uma área para trabalhar, para começar a estudar, para começar a me inteirar. Aí ela disse, tu conhece Jéssica Matias? Aí eu disse, eu não conheço ninguém. Olha, eu não sabia, eu não conhecia advogado nenhum, OAB. Eu fui, para você ter ideia, eu fiz um exame da OAB, eu não sabia como era a estrutura, quantas questões, essas coisas, nada. Sempre foi Mentira. assim. Então, aí ela disse, segue Jéssica Matias para ver, ela é da área previdenciária. Eu digo, mas previdenciário faz mesmo o quê? Eu, assim, não sabia nada. Ela disse, mas ela fala de tudo, vai ser bom para tu em tudo na advocacia. Aí eu, tá, comecei a seguir. E estava justamente na semana das informações, porque parece que a minha turma foi a segunda, lá atrás. Aí eu disse, comecei a assistir. Aí toda a live eu assistia de noite, tinha coisa de manhã eu assistia, aí eu comecei a entrar, assistir todos os vídeos do YouTube, aquele negócio todo, eu digo, rapaz, isso dá para mim. Aí um amigo meu, muito amigo meu, Felipe, eu dizia assim, Felipe, estou fazendo isso em previdenciário. Ele disse, rapaz, parece contigo, se tu gosta de ajudar as pessoas, eu acho que vai dar certo. Então, comecei a assistir as lives. Tudo com Daniel. Eu lembro muito da live de Daniel, foi uma live que me marcou muito. E eu anotava tudo, até hoje tem os modelos, tudo. Fui adaptando, aí eu digo, rapaz, eu vou fazer esse curso. Isso, eu vou dizer a você, não era do zero, não era do zero, do zero, do zero. Eu não sabia o que era DER, DIB, eu não sabia o que era benefício assistencial, benefício previdenciário, eu não sabia o que era nada. Aí, então, eu anotava tudo, tudo, tudo. Foi aí que eu comecei, decidi que eu queria fazer, fui buscar, eu sou muito do visual, do presencial. Então, eu estava engolindo tudo do online com Jéssica. Eu procurei, foi no meio da pandemia. Imagine, você tomar uma decisão dessa na sua vida no meio da pandemia. Foi literalmente o que aconteceu. E assim eu comecei a me estruturar, né? Porque a coisa principal é você tomar a decisão do que você quer. Ah, quero concurso ou quero advogar. Porque eu acho que quando a pessoa fica no meio do caminho, a pessoa não faz nada direito. Então, eu tomei a decisão, vou advogar. Na verdade, antes de eu tomar essa decisão, a mãe ainda estava viva, eu me matriculei num curso excelente, que era de concurso. Aí eu fui, era um concurso de um nível alto, né? Porque era para magistratura, tudo. Eu ia para o curso, chegava lá, aquele clima, todo mundo sabendo tudo, tudo decorado, um negócio quadrado, sem ter um compartilhamento, aquela ajuda, sabe? Era um curso excelente, mas eu disse, rapaz, esse negócio não dá para mim. E eu nunca comecei uma coisa para não terminar, uma coisa para deixar pelo meio do caminho. Para eu deixar esse curso foi não, porque eu dizia assim, vou deixar, não pode, não desista. Depois eu digo, sabe do quê? Eu estou perdendo meu tempo, eu não vou ficar aqui não. Foi quando eu disse, concurso não dá para mim. E decidi que queria advogar, decidi a área, foi dessa forma que eu decidi a área. Porque eu dizia assim, ó, penal não dá para mim nunca, porque eu sou meio tolerância zero. Eu ia ser perseguida rapidinho. Não daria nunca, nunca. Se eu fosse para a família, aquelas coisas todas eu acabo me envolvendo, é muito desgastante, eu acho péssimo. Também acho. Esse amigo meu dizia assim, porque quando
o professor dando aula, né? A gente na aula dizia, não, porque a amante fez isso, o marido fez aquilo. Rapaz, eu digo, ó, se eu pegasse um caba desse na audiência, eu colocava para lascar. Ele disse, Juscelia, tinha que ser imparcial. Eu digo, jamais. Não, não dá para mim. Aí eu digo, se é de brigar com alguém, eu brigo com o INSS, né? Nós todos brigamos, é uma tranquilidade. A gente briga para valer. Sim, então, aí eu tomei a decisão e comecei a estudar. Eu estudava de verdade, assistia todas as aulas. Jéssica dá uma lista de livros. Eu tenho a lista de livros, ia comprando um, ia comprando outro. Foi muito importante para mim o manual, porque como eu era zerada, ali você vai do zero mesmo. Então, as dicas de livros são fundamentais. A questão inicial do curso, que a gente acha que é besteira, que é bobagem, da estrutura, o que é benefício, o que não é, benefício tal, tal, tal. Olha, isso, logo no início, até hoje, quando você vai atender um cliente, vai na aula, assiste a aula rapidinho, que dá uma clareada. Por quê? A minha angústia toda era do cliente fazer uma pergunta e eu não saber responder. E o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Eu vou ficar... Então, essas dicas que são dadas, justamente as dicas de Daniel, do atendimento durante as aulas, os exemplos, são super valiosos. Por quê? Você não tem que saber tudo. Aí a pessoa falando lá, eu entendendo nada. Eu digo, minha nossa senhora, o que é que o cara está falando? Eu digo, realmente, seu caso é bem complexo, precisa dar uma estudada bem profunda. Não pode ficar tranquilo que eu vou analisar tudo, preciso da sua documentação. Quando o cara sair, vamos estudar o que era, o que não era. E isso, você não morre, né? Você sofre, morre 2 vezes, temporariamente, por alguns segundos, mas sobrevive. Aí estuda, 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 e vai dando o seu tom. Os exemplos também, o que dizer, né? Eu comecei, diferente de muita gente, eu não comecei pelo previdenciário e fui para o planejamento, porque planejamento, muita gente que já trabalha com previdenciário, ou gente que era do trabalhista, migrou para o previdenciário e hoje está estudando para fazer planejamento. Eu fui ao contrário. Eu comecei com planejamento, eu só fazia planejamento. Eu divulguei meu serviço fazendo planejamento. Então, o que é que eu fiz? Eu decidi o que eu iria fazer, decidi que seria previdenciário e decidi que seria planejamento. Isso é muito importante, você focar, né? Aí daí eu comecei a fazer, como eu trabalhava com gestão, eu comecei a fazer a estrutura do meu escritório. Fiz um planejamento do que eu queria, qual era a área, qual era a minha missão, quais eram as minhas metas, os meus valores. Aí eu disse, pronto, agora eu tenho na ideia, tá certo isso na minha cabeça do que eu quero, eu vou começar a ver o que eu preciso. Investir em cursos, investir em livros, fiz a minha identidade visual, eu como profissional de comunicação não podia ser diferente, então fiz a minha identidade, fiz meu material gráfico, agora isso era um mês, outro mês, por quê? Por conta de dinheiro. Né? Então, eu fui me organizando e estudando muito. Eu engoli as aulas, tinha uma caixinha, eu estava lá, perguntando e perguntava. Nos comentários das aulas, eu perguntava. Comecei a seguir tudo quanto é de professor no mundo. Comecei a fazer uma pós online da Legale, que é a pós em prática previdenciária, que foi muito interessante para mim, as aulas dão dicas boas. Agora, o que é que aconteceu? No curso que eu fiz de Jéssica, foi logo no início. Hoje o curso tem todas essas dicas dentro do próprio curso. Porque Valéria Guimarães fala sobre CNIS, você tem sobre apresentação, você tem sobre negociação, você tem sobre redes sociais, você tem tudo dentro do próprio curso. Quando eu comecei com Jéssica, foi meio a gente crescendo e aprendendo junto, porque foi justamente da pandemia para cá que tudo isso aconteceu. Então, hoje, ficou uma estrutura bem completa, né, do suporte periférico, digamos assim.
Então, até hoje, nas perguntas eu estou aí, né, Jéssica? Nas caixinhas eu estou aí. Ai, Eu sou a que pergunta. Por quê? Eu tenho que ter a humildade que eu não sei, que eu estou aprendendo e colocar uma coisa na cabeça. Advogado nunca vai parar de aprender. É estudar sempre. E previdenciário mais ainda, né? Porque a gente tem a bênção de ter um INSS que toda semana tem uma portaria. Então, vamos na fé. Então, o primeiro ponto, assim que eu digo, foi ter estruturado, né? Tomar decisão e estruturar. O segundo ponto seria a questão do investimento no estudo, no foco, em você se dispor a. Porque não é aquele negócio fazer hoje, não fazer amanhã. É permanecer. Está nas lives, está seguindo, tem sempre novidades, saiu a IN nova, o que é que vem. Então, você está paralelo a isso, a questão da organização. Se você está decidido e você quer crescer, você não pode também ficar trabalhando totalmente amadoramente. É você, então é você a equipe, é você o escritório, é você o escritório. Então comecei a organizar, eu lembro até como hoje, eu fui para um curso de prática, eu tinha as pastas todas, né, no computador. Então, eu tinha a pasta das planilhas, a pasta de controle de entrada, eu fiz planilha de controle de entrada. Eu fiz a pasta dos formulários, a pasta de escritório, que tem tabela da OAB, tinha já minha OAB digitalizada, a pasta com procuração, o modelo da ficha de atendimento, tudo que esses formulários que a Jéssica vai dando, eu tinha tudinho. Fui dando a minha cara, mas eu tinha tudo montado. Aí, quando eu fui falar com a professora, tirar uma dúvida, aí, quando eu abri, eu digo, licença, deixa eu ter. Intervalo de qualquer aula, Chussel está lá, com um casinho, uma perguntinha. Eu fui no caso do meu computador, abri assim, aí tem a pasta clientes. Ela olhou para mim, você já tem um escritório? Eu digo, não. Estou montando, mas eu já tinha minha pasta de clientes, e todos os casos que eu pegava para aprender de fulano, de ciclano conhecido, eu ia colocando lá. Por quê? Eu fiz toda essa estruturação, montei meu site, eu mesmo montei meu site, montei meu Instagram com a minha identidade visual e decidi uma data para começar a divulgação. A partir dali, eu tinha que criar autoridade. O que é? Eu tinha que fazer com que as pessoas enxergassem que eu era advogada, porque as pessoas me enxergavam como professora, como uma gestora, como o que for. Elas tinham que me enxergar como advogada e advogada de previdenciário. E as pessoas não sabem o que é previdenciário. Eu fazia direito, não sabia, quanto mais uma pessoa do mundo. A gente tem que pensar nas pessoas que são leigas. Então, eu pensava muito assim, eu digo, meu Deus, se eu falar isso, minha mãe vai entender. Se eu falar isso, minha tia vai entender. Se eu falar isso, fulano vai entender. Então, não entende, minha gente. A gente tem que trocar em miúdos. Então, eu comecei nas redes sociais comecei, inclusive, dizendo o que é previdência, o que é benefício, do comecinho. Então, quando eu disse assim, começou hoje meu escritório, estou aqui, estou pronta. E comecei a divulgar nas redes sociais, era postagem, o que é, o que não é, o que fazer, se eu me aposentar, quando é que eu posso me aposentar? Tudo isso com foco no planejamento. Foco no planejamento. Então, as pessoas começaram a tirar dúvida comigo. Entrar pelo direct, pelo WhatsApp, me ligar. Chusseli isso, Chusseli aquilo. No momento não estou podendo atender. 2 minutinhos que eu te retorno, mas pode deixar o áudio que eu vejo e lhe retorno. Pessoa, tome dizer, e eu. Aí você... E assim eu fui respondendo e eu fui aprendendo, porque essas perguntas eram perguntas que depois eu colocava nas redes sociais para responder. Eu sabia o que a pessoa tinha dúvida. E assim as pessoas começaram a me procurar para tirar dúvida. Então, e uma e outra... Você começou a atrair os clientes pela internet? Pela internet, totalmente. Todo o meu começo foi internet e rede social. Então, começaram as pessoas a me perguntar e eu respondia. Então, uma amiga me procurou com a dúvida de aposentadoria, eu digo, vou fazer o planejamento dela agora.
Aí eu digo, não, vamos, peguei, estudei, fiz de professora. Teu primeiro caso, meu primeiro caso. Fiz o planejamento dela, então, no papel, no timbrado, organizado, com gráfico. Estudei para apresentar ela, marquei um atendimento. Aí onde é que você atende? Eu atendo no office, que eu alugo a sala por hora. Então, a pessoa chega, doutora Chucele está esperando, tem aquela recepção, e então tem um monitorzinho, eu sento e apresento ali tudo, e depois entrego na pasta. Então, tem até uma pasta aqui. Ó, eu entrego na pasta com tudo direitinho. Essa aqui é uma pasta que eu vou entregar de uma pensão por morte que foi concedida. Por quê? A gente tem que ter a noção de que a pessoa de mais idade, não adianta você passar, vou passar um PDF, vou passar um arquivo. A pessoa sabe nada disso. A pessoa quer uma pasta com tudo dentro para colocar dentro do guarda-roupa. É assim que funciona. Pessoa de mais idade não adianta, pessoa de BPC, dor não adianta. Então, apresentei a ela, pude cronometrar o tempo, de quanto tempo eu apresentava, quais eram as perguntas que fazia, para poder eu me preparar. E assim, eu acho que eu fiz uns 5 planejamentos sem cobrar. Mas eu não dizia que eu não estava cobrando. Tipo assim, eu dizia assim, olha, eu vou fazer para você, porque você é uma pessoa, você... Aproveitei essa oportunidade para agradecer coisas que pessoas tinham feito por mim. Então, tinha uma amiga que tinha feito muita coisa por mim, ali era uma oportunidade. Então, eu estava até comentando essa semana que uma pessoa que eu fiz um planejamento gratuito, essa pessoa já me indicou, e eu já, por conta dela, eu já tenho mais 5 clientes. Uma que me indicou, que me indicou, que me indicou, que me indicou, e assim a gente vai, os clientes vão chegando. E acabam que eles passam a seguir a gente depois nas redes sociais por isso. E contam a um amigo, e contam a outro. Então, eu era muito angustiada com isso. Como é que eu vou começar meus clientes? De onde eles vão vir? As pessoas não sabem o que é planejamento. Realmente, as pessoas não sabem. Quem tem que dizer é você. Quando a pessoa chega com uma dúvida de uma questão de aposentadoria, você dizer, realmente é preciso analisar a situação, ter muito cuidado, porque você pode estar tomando uma decisão que não é segura, você pode perder dinheiro. Quando você fala em perder dinheiro, a pessoa faz, pronto, é seu cliente. Presta atenção. Pronto. Então, eu dou os exemplos. Aí a pessoa, mas eu não tenho um exemplo para dar. Eu também não tinha, eu dava os de Jéssica. Gente, dizia assim, olha, eu dizia que era minha, não. Tem um caso, o caso você não está dizendo que é meu caso, é o caso. Tem um caso de uma segurada que deu entrada na aposentadoria, vendeu um carro para pagar sem orientação, perdeu dinheiro, e ainda a pessoa, meu Deus, foi meu cliente? Não. Hoje eu já tenho meus exemplos, sequer, mas eu usava os exemplos de Jéssica, simples assim, exemplo das aulas, exemplo. Teve professor que deu. Quem foi, meu Deus? Foi. Como é o nome daquele professor que é de cálculo? Eu fiz uma live com ele, fiz um cursinho, um curso baratinho, esqueci o nome dele agora. Aí eu disse assim, peraí que eu vou fazer o seguinte. O exemplo dele era ótimo. Aí eu entrei no Insta do professor, professor, tudo bom? Sou eu, Juscelia, participei da sua aula. Eu estou querendo fazer uma postagem no Insta. Posso usar aquele seu exemplo dos valores? Por quê? Porque o exemplo dele é certo, né? Eu corri o risco de eu dar um exemplo errado. Aí ele, claro que pode, dar agora. Eu coloquei o exemplo. Então, foi assim que eu fui indo, né? Primeiro estruturei, estudando muito até então, organizar a questão de planilhas, de modelos, de tudo, que isso você a todo tempo vai mudando. E agora com a IN nova mudou foi tudo, né? E então você lhe dá uma certa segurança de você começar a fazer. Você vai experimentando, na verdade.
Então, eu fui, com o planejamento, vão surgindo outras dúvidas, outras questões. Quando você faz um planejamento, a pessoa diz assim, sim, agora eu tenho que arrumar, organizar. Pois é, você precisa organizar, porque senão você pode ter muita dor de cabeça na hora de se aposentar. Como é que eu faço? Aí você... Olha, tem a possibilidade de ajuste, né? A gente entrar com um processo de ajuste junto ao INSS para arrumar todo o seu cadastro, tirar todas essas inconsistências. Bingo, dinheiro. Aí você faz, vamos dizer, eu fiz o planejamento. Tem planejamento que eu fiz em 21, em 20, que as pessoas estão para se aposentar. Então, elas já me procuram. Juscelia, olha, eu acho que já está no tempo, né, de eu começar a me organizar. Tá sim no tempo. Sendo que eu já tenho anotadinho para falar com ela mais para frente. Mas ela já está me procurando. Aí eu digo, você já pegou aquela documentação? Não lembro, né, mais de cabeça. Aí eu vou, olho, aí eu anoto tudo. Quando eu falo com o cliente, eu digo, pedi declaração tal, pedi declaração tal. Aí ela vem. Também, quando eu entrego o planejamento, eu faço uma notinha. Possíveis serviços a oferecer. Aí eu digo, ajuste de CTC, CTC. Eu tenho um cliente que eu vou trabalhar com ele até 2024. Por quê? Eu fiz um planejamento de uma médica. Ela tem 2 vínculos públicos, médico tem muitos vínculos públicos, né? E tem o INSS. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou tirando tempo daqui, colocando para cá, pegando CTC, pegando as declarações de cooperativa, porque o médico é desorganizado, só a graça, viu? Deus abençoe. Eles só pensam em ser médico. O resto, é bom demais por isso, que a gente faz tudo para eles. Eles pagam bem, não prestam. É bom demais. Aí eu peguei. Então, estou fazendo um, já está em vias de se aposentar de uma para o ano, se aposenta de outro. E daqui, depois que eu arrumar essa, dá mais um tempinho, aposento pelo RGPS. Mas durante esse processo, você vai fazendo amizade com a pessoa, vai para lá, vem para cá. Médico não atendo tudo online. Muitos médicos, porque ele só pode depois da cirurgia. Cirurgia atrasa. E isso. E eu sou muito flexível em relação a isso, porque eu vejo que tem muito advogado que é nariz empinado, quer ser maior do que todas as profissões. Eu não tenho isso, não. Eu me coloco muito no lugar do cliente. Não tem tempo, está corrido. Como é que você prefere? Online? Online. Olha, doutora, pode ser online? Pode. Vou me atrasar porque a cirurgia vai demorar. Às vezes eu percebo que é alguém no bloco cirúrgico que coloca para a pessoa. Tranquilo, não tem problema. A gente marca outro horário. E assim, de boa, vamos dizer, não, eu vou mandar o portador ir aí para você assinar a documentação. Deixa a documentação em envelope numa pasta bonitinha, organizadinha, com a etiquetinha onde é para assinar. Não sei se vocês conhecem essa etiquetinha aqui, que é transparente. Ela é ótima, eu vou mostrar para vocês, porque o cliente nunca sabe onde assinar, né? Aí eu faço assim, ó. Onde é para ele assinar, eu coloco a etiquetinha, que ela não cobre. Aí, olha, onde for para assinar tem a setinha. Menina, eles assinam com uma beleza. E fazem tudo, isso agiliza muito. Eu mesmo faço as diligências quando são necessárias, de ir numa secretaria de governo, de ir na prefeitura, na previdência da prefeitura e faço as solicitações. Então, quando você chega lá, com educação, explica o que está precisando, que é urgente, que você tem um prazo para cumprir, para entregar aquela documentação, acontece, bem de boa. Você faz isso bem. Você vai. A minha preocupação em ir era para sentir como era, como funciona, de ir no INSS, de saber o que o cliente passa no posto do INSS. Então, eu falo com
o vigilante, ele não me deixa entrar, eu converso com ele, aquelas coisas que eu queria saber como é, acompanho o cliente na perícia. Isso é tão importante porque você sabe, tem essa agência que é aqui, próximo ao meu escritório, próximo à minha casa. Quando eu chego, aí o vigilante faz: oi, doutora, tudo bom? Tudo ótimo, como está o senhor? Estou lhe aperreando de novo. Não, doutora, diga, não, senhora, tal. E eu entro na filinha, vou ao banco. Pois é muito importante, porque você começou, você organizou, você está com a mão na massa, mas vai ter aquele momento que você vai estar aperreado, que você vai estar angustiado. A questão financeira. Essa questão financeira, a importância do planejamento nesse aspecto é bom. Por quê? A gente começa a fazer uma pensão por morte, começa a fazer um benefício assistencial, que tudo isso, para mim, vem em decorrência do planejamento. Não foi o inverso. Então, isso não sai logo. Passa 6 meses, passa 7 meses, passa um ano, tudo. Então, a minha primeira meta, quando eu comecei, era me tornar conhecida. Foi meu foco. Investir na divulgação, investir em fazer cursos. Quando começou o presencial, e cursos presenciais, para saber como as pessoas pensam, como as pessoas falam, porque eu não falo como advogado, eu não me importo como advogada. Eu não era advogada, entende? E no mundo jurídico tem todo um... Aqui no Nordeste a gente chama um caqueado, né? Tem todo um métier. Aí eu precisava me inteirar disso. Então, uma coisa que foi muito importante é a minha participação em associação previdenciarista, que é a Prev daqui, que é uma associação maravilhosa, muito forte, tem grupo de WhatsApp que a gente esclarece. A Thalita dá um apoio, Thalita Bione, uma advogada que dá um apoio muito legal, ela me tira dúvida, me dá apoio. Você tem que ter humildade de dizer que você não sabe, que você precisa de ajuda. As pessoas foram muito solícitas comigo. Comecei a participar da comissão, me inscrever para participar da comissão da OAB, frequentar os cursos na OAB. Hoje, a presidente da nossa comissão, Schneid Mafra, professora, deu um curso a mim, foi através dela que eu comecei no presencial e tirar toda essa sistemática de como funciona tudo. Ela me deu ótimas orientações, até hoje me dá. E hoje eu faço parte da comissão e estou ajudando, isso é massa. Então, essa parte de você ampliar seu universo é muito importante para quem está começando do zero. Porque se você não mostra sua cara, você postar que está nesses eventos, isso também é muito importante para os seus clientes. Incrível, eu atendo um cliente hoje, eu vi, doutora, a senhora estava ontem chique, não sei onde, eu digo, meu pai do céu, é a vida da gente, né? Está na boca do povo. A minha vida, minha mãe era muito assim, que não queria gente na casa de vizinho, não queria não sei o quê, cada um vive a sua, sabe como é? E hoje a gente é o contrário, né? A gente quer que o povo saiba da vida da gente, né? Para mim, isso, de certa forma, ainda é uma coisa assim, e eu tive que romper vários paradigmas para começar essas divulgações em redes sociais, internet, porque até as pessoas mais velhas, assim, tem muita gente nova começando, mas a gente fica, amostrada, né? Não é questão de ser amostrada, é necessidade hoje em dia, né? E eu não divulgo só, não tenho só no Instagram, eu tenho no Facebook, porque muitos clientes nossos estão no Facebook, né? E de lá vem muitos clientes, incrível. Esse mês, vejam que legal. Minha primeira graduação, eu acho que foi na graduação, que eu fiz várias. O bom de você ter pós-graduação, é que você tem muito amigo, né? Pelo menos por onde eu passei, eu fiz. Ele pagou cadeira comigo na minha primeira graduação, isso foi lá em 90 e pouco. Entrou em contato comigo, José, tudo bom? Eu digo, tudo bom, não sei o quê. Ele, tô com uma dúvida disso, eu falei, não sei o quê. Como é que eu faço para marcar contigo? Que eu quero ver a aposentadoria da minha esposa e a minha. Resultado, eu estou fazendo 2 planejamentos.
Porque como é que ele iria saber que eu estou fazendo esse tipo de serviço se eu não tivesse divulgado, se eu não tivesse dito? Isso é muito importante. A gente às vezes fica com receio, mas tem que dizer. Então, o meu primeiro momento foi esse, de divulgar, de me expor, de comunicar às pessoas e ao mundo que eu fazia isso, direito previdenciário, INSS, aposentadoria. Não adianta dizer direito previdenciário que a pessoa não sabe o que é, não. Você tem que dizer aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu posso trabalhar? Eu vou ganhar dinheiro? O que é que eu vou perder? Tem que ser no popular, né? Para a pessoa entender. Uma dúvida muito grande que a pessoa tem é no momento de oferecer para o cliente o planejamento. Como que você faz na hora lá que você está na reunião com esse cliente? Como que você explica para ele, né? Porque a maioria, igual você falou, a maioria das pessoas nem sabe de planejamento. Mas como que você mostra a importância e faz o cliente querer vir com você? Pronto, vamos dizer, vou dar um exemplo desse colega que foi lá. Ele chegou e disse, não, vamos marcar, o que é que eu faço? Hoje eu faço assim, você tem cadastro, quando eu falo com ele pelo WhatsApp, você tem cadastro no meu INSS? Aí ele diz que tem, que não tem, vou ver, eu disse, pronto, quem não tem, aí eu mando o linkzinho da minha postagem que tem como emitir o extrato previdenciário. Se a pessoa tem dificuldade, eu digo, não tem problema, a gente faz, né? A senha, tudo. Mas comece a fazer perguntas e passo a ficha de atendimento inicial para a pessoa. Ali ela já vai colocar todos os dados dela e vai responder as perguntas. Se trabalhou, se tem carteira de trabalho, se tem especial, se não tem especial, se tem insalubridade, tal, se tem serviço público. Por quê? Daí eu já dimensiono se esse planejamento vai ser light ou vai ser punk. E isso já me direciona sobre o valor que eu vou cobrar, né? Então, o que eu tenho antes, eu já dali pego os dados, dou uma olhada, às vezes coloco no sistema de cálculo, vejo se a pessoa está perto, está longe, se tem muita coisa o que fazer, se não, se tem muito indicador. Tá feito isso, tá. Eu vou para aí na reunião. Oi, tudo bem? Me explique, me conte. Ele me conta que eu já estou sabendo mais da vida dele que dele, na verdade, né? Aí eu já vou fazendo aquelas perguntinhas em cima do indicador, se tem um documento, se tem isso, tem aquilo. Aí a velha história. Realmente, a gente precisa analisar, fazer o cálculo do seu tempo de contribuição. As pessoas só entendem assim. Quanto tempo de serviço você tem para ver se é suficiente. Por quê? Porque antigamente todo mundo sabia quando ia se aposentar. Os tios, os pais da gente diziam assim, eu vou me aposentar tanto com tal idade. Ia lá e se aposentava. Hoje, infelizmente, não. A gente teve muita mudança de regra e a gente faz parte de uma geração, né? Você faz parte de uma geração que foi muito penalizada em relação a isso. A gente não sabe de cabeça como foi. É preciso saber, naquela época, quando você cumpriu, se você cumpriu os requisitos, quanto tempo era, quanto tempo é hoje, quanto tempo vai ser mais para frente. Porque se de repente você dá entrada hoje, você pode perder dinheiro. Talvez esperando mais 6 meses você ganhe mais. Aí eu dou um exemplo da minha amiga cliente. Podem usar, viu? Se vocês quiserem os dados, eu passo para vocês. Eu coloquei até uma postagem minha, dá uma olhada lá. Se ela se aposentar, parece que foi em 2019, ela ia ganhar 1.600 e tanto. Se ela esperar até... Não, é 2020. Se ela esperar até 2023, que é no início de para o ano, parece que é março e tal, ela vai receber 2.800 e pouco. Aí eu disse, ó, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Eu vou fazer o planejamento previdenciário, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é a análise da sua documentação previdenciária. Eu vou analisar tudo, mês a mês, suas contribuições, os valores, tudo, e ver o que é que está errado no cadastro do INSS, que muitas vezes está faltando. Ou então foi informado errado, você tem 5 anos e o INSS só vai contar 1 ano. Então, você não pode perder esse tempo. Aí a pessoa, meu Deus, bingo. Outro. Aí eu vou dizer, olha, tem a análise da legislação. A gente tem que ver a lei em cada época,
para ver se você já tinha o direito, se é mais vantagem antes da reforma, depois da reforma. Porque tem o fator previdenciário. Se você for pego pelo fator, você vai perder tanto de dinheiro. Imagine você perder por mês R$ 600. R$ 600 você paga um plano de saúde, você faz uma feira, paga. Aí a pessoa, meu Deus, é mesmo, já foi. Aí eu digo, depois dessa análise da legislação, eu vou fazer os cálculos. Aí eu vou calcular quanto é que você pode receber hoje, quanto é que você pode receber amanhã. Se você vai contribuir, vamos dizer, se a pessoa for contribuinte individual. Se você contribuir com salário mínimo, quanto é que você vai receber? Se você contribuir com R$ 3.000, se você contribuir pelo teto, como é que vai ser? Então, vou fazer a análise por cenário para você. Eu vou dar 3 cenários, 3 possibilidades de você identificar como quer se aposentar, como cabe no seu bolso a aposentadoria. E era isso que eu queria saber, doutora, porque eu não sei. Pois é, preciso saber. Então, depois eu vou dizer para você fazer o cálculo do retorno do investimento. Se você investir pelo mínimo, você vai ter um retorno X. Se você investir pelo máximo, tem retorno tal. Aí, dependendo do caso, eu digo assim, e tem a questão da previdência, porque de repente você vai comparar. Poxa, vale a pena, eu posso me aposentar hoje, ganhando 2.000, e eu posso me aposentar daqui a tantos anos, ganhando 5.000. É mais vantagem eu me aposentar hoje com 2.000 e pouco, investir na previdência privada ou contribuir para o INSS e me aposentar lá. Então, você vai ter todas essas informações na sua mão e você quem vai decidir. Você vai ter segurança de decidir, escolher o que é melhor para você. Você não vai estar colocando na mão do INSS decidir a sua vida, o seu futuro. Quem vai decidir é você. Então, o planejamento previdenciário é esse. É bem trabalhoso, realmente, a gente analisa muito. Pode ser que no processo, nesse período de um mês que eu tenho para lhe entregar o parecer, eu precise ligar para você, lhe fazer perguntas. Ah, entendi. É muita coisa, né? É demais. Mas vale a pena. Pronto, você já conseguiu. A pessoa não questiona mais. Ah, doutor, é muito caro? Não, de forma nenhuma. Olha, é um investimento. Imagina o benefício que você vai ter para o resto da sua vida. Você ganhar uma aposentadoria de 2.000, você passar a ganhar uma aposentadoria de 3. Um valor de um planejamento não é nada diante do benefício que você vai ter para o resto da sua vida. Matou o boi. Então, é dessa forma que eu faço para apresentar o que é um planejamento, o benefício, nesse sentido, porque a pessoa daí entende, quando ela vê que perder tempo, perder o bolso, não, eu estou com um caso de uma pessoa, de uma professora que me procurou, está com processo com um advogado para uma aposentadoria, a gente vê claramente que foi um processo que não viu as dicas de uma aposentadoria de professor, a documentação como deve ser, porque isso faz toda a diferença, não é simplesmente você dizer que é professor, não é professor de educação infantil, tem a documentação, a empresa mudou, você fazendo isso, você faz o convencimento na hora da análise, né? E essa pessoa está muito angustiada, que tinha uma expectativa de se aposentar, foi criada a expectativa, não foi consolidada, ficou num processo depressivo e tudo. Então, veja só, aí é um exemplo desse que você dá. Se você não planeja, se você não procura um profissional, o que é para ser um momento de prazer, de tranquilidade, acaba sendo um momento de muita angústia familiar, que estressa todo mundo, que a pessoa não fica bem. Então, não é legal, né? Então, uma outra coisa que foi muito importante, e é muito importante para quem está começando do zero, pelo menos para mim foi e é importante, é a questão de você fazer essas parcerias, né? De você ter como uma rede de apoio. Uma mãe gestante grávida não precisa de ter aquela rede de apoio. A gente que está começando como advogado precisa ter uma rede de apoio. Então, participar
do grupo no Face, que as pessoas trocam as perguntas, as questões, as dúvidas, da É que a gente tem a comunidade, né? Para a quem comunidade, participar da comunidade, essa troca. Acaba que a gente fica com um grupo da consultoria, porque, Jéssica disse assim, os primeiros inscritos têm a consultoria. Me enlouqueci, foi uma danação. Eu me inscrevi errado, foi uma confusão, mas eu participei. E aquele dia foi marcante para mim, foi muito boa aquela conversa, foi uma live, só um grupo pequeno discutindo, Jéssica dando dicas valiosas, foi muito importante. Até hoje a gente tem esse grupo que a gente troca dúvida, troca questões. Então, você fazer um curso e você ficar com aquele grupo para tirar dúvidas, isso dá um suporte muito bom no início, segurança, que tem pergunta besta que você trava ali, né? E às vezes uma dica, uma informação pode lhe destravar. Essas associações, como eu disse a você, participar de eventos da OAB, eventos online, um exemplo, você não pode ficar só com previdenciário, você tem que abrir seu horizonte. Vamos dizer, a Camilão, dá dicas ótimas de relacionamento, os professores que Jéssica traz, os profissionais para a comunidade, que dão dicas de redes sociais, tudo, você seguir aqueles professores, isso vai deixando você dentro daquele ambiente, e um ambiente positivo. Você tem que se apoiar, você tem que conviver com pessoas positivas, porque vai ter momentos que você vai estar para baixo. Um exemplo, eu sempre tive salário, renda, 13º, férias, tudo ali, né? Trabalhava muito, tinha. Então, na advocacia não tem isso. Então, o meu primeiro ano foi para colocar minha cara. O segundo ano, mão na massa, estudo, produção, esse tipo de coisa. E uma meta minha foi meta de relacionamento. Relacionamento online, relacionamento em lives, com esses professores acompanhando, seguindo, né? Como eu disse, eu sempre estou nas caixinhas de pergunta, em lives, às vezes eu não consigo entrar todo, mas eu entro, dou uma olhada, depois eu vou no YouTube, depois eu vejo o vídeo gravado, isso é importante. Eu tenho pessoas que foram fundamentais para mim, como eu disse a vocês, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era Creta, como é que o pessoal chama, até lá sabem, extrato, escre, o pessoal falava de uma forma, e eu aprendi como, mexendo, cutucando. Eu tive pessoas valiosas na minha vida que me ajudaram nisso. A Cristiane Moura, a doutora Cristiane Moura, hoje é uma parceira minha, e ela, de noite, travou, Jéssica, fui eu que travei. Voltou? voltou, agora a gente está ouvindo. Pronto. Então, eu tenho um amigo que eu ligo para ele, que eu leio uma decisão, uma sentença. Eu tenho dificuldade até hoje de entender. Eu digo, o que esse cara está querendo dizer? É positivo ou negativo isso? A minha Eu filha, juro que eu né, não entendo. são. Eu leio 10 vezes. Aí eu tenho um amigo meu que eu digo que ele é meu dicionário de juridiquês. Eu digo, que danado esse caba quis dizer aqui que eu não estou entendendo. Então, são pessoas que podem lhe dar um suporte, que não vão lhe criticar. Isso é muito importante, né? E a gente vai crescendo junto. Eu tenho duas amigas, parceiras hoje, que a gente trabalha, que a gente discute casos, que a gente estuda junto, que a gente está esse novo ciclo que eu estou, que é Jovita Rodrigues, que ela entende muito da parte de previdência privada, então a gente troca essa figurinha, essa bola, cliente lá, cliente cá. Evaldo também, que é um corretor, e ele me indica muitos clientes na questão de previdência pública, social, e ele na privada,
e Isabela Farias. Então, a gente, quando começou, é um momento de prazer, porque a gente troca, a gente se ajuda, eu recebo muita orientação, eu pergunto demais, a gente ri muito. E vai se ajudando. Então, é muito importante. Eu disse até a Jovita, aqui tinha um programa, viu, que um programa bem popular, eu nem sei o nome, e dizia assim, eu mando uma ternurinha para fulana. Aí eu digo, Jovita, na live de Jéssica, eu vou mandar uma ternurinha para você. Jovita Rodrigues, minha ternurinha para você. Pode ficar rindo aí, viu, Isa? A gente ri muito, a gente se diverte demais. E a gente também come demais nessas trocas. Então, adoro. Então, é bom que você tenha esses amigos, esses parceiros para trocar, para dividir. Eu tenho, vamos dizer, RGPS eu faço, mas RPPS eu não faço, não domino, mas eu tenho um amigo, um colega, que é Rodrigo Sampaio, que ele é uma fera na área de RPPS, e a gente troca muito. E eu pergunto, Rodrigo, não estou entendendo nada que tu está falando. Aí ele, não, Célio, me explica tudinho. E aí a gente faz planejamento junto. Vamos dizer, quando eu pego um cliente que tem RPPS e RGPS, ele faz o cálculo da RPPS, eu faço o cálculo da RGPS, a gente se senta, discute a estratégia que a gente vai usar para aquele cliente, do que a gente vai tirar de um canto, levar para outro, se vai fazer CTC, como vai averbar, como vai fazer isso, aquilo. A gente arruma o material, marca a apresentação do planejamento de uma forma coletiva, a cliente vai e a gente explica. Dali a gente vai oferecer os serviços. Olha, as possibilidades são essas. Fazer, averbar, vamos dizer, solicitar CTC, averbar CTC, desaverbar, dar entrada no abono permanência, dar entrada na aposentadoria. São serviços todos frutos e consequências de quê? Planejamento. Então, para mim, tudo começa com planejamento. Eu ofereço o planejamento e depois do planejamento vem os outros serviços e vem a remuneração. Aí foi o que eu disse, né? A gente começa nessa vida autônoma sem uma estabilidade financeira. E não é fácil. Acho, como que você faz para precificar o seu planejamento hoje, né? Você já falou que você dá uma analisada ali quando o cliente te procura, mas como que você tem feito hoje o valor do seu planejamento? Pronto, essa questão de eu fazer essa análise prévia é muito importante para eu estar dimensionando. Quando tem RGPS, RPPS, isso também impacta, porque é uma análise bem mais completa. Se tiver especial, ainda mais, porque tem PPP para você analisar, mas é o tipo da coisa. Se eu pego esse cliente, que tem um exemplo, RGPS e RPPS, eu vou fazer 3 planejamentos. Eu vejo que a chance é grande de eu fazer todos esses outros serviços, você já dá uma aliviada aqui, porque você sabe que você vai fechar um contrato e vai ter vários outros serviços. Eu vou dar um exemplo. Teve um planejamento que eu cobrei R$ 1.500. Podia ser mais? Podia. Mas eu cobrei 1.500. Mas o contrato que eu fiz posterior de fazer as diligências, emissão de documentos, aposentadoria RGPS, aposentadoria RPPS, né? Foi mais de 9 mil. Nossa. Então, vale a pena. Você vai pegando essa manha. Por quê? Porque eu passei... Extra. Eu vou passar, tipo, 1 ano recebendo um dinheirinho. Ah, você pega todo de uma vez? Não, se eu botar com esse cliente até 2024, divide tranquilamente, como fica suaves prestações, fica bom para ele, fica bom para mim. Então, vou recebendo aquele dinheirinho, todo mês eu tenho um dinheirinho. Aí o que aconteceu? Teve um mês, eu acho que foi janeiro, não sei, que eu não recebi nada. Se eu não tivesse a minha reserva para organizar, foi janeiro, não sei. Aí a gente tem que
mudar os planos, né? Direcionar para onde está precisando. Já era a minha meta. Primeiro, divulgar. Segundo, estruturar. Crescer, né? Agora, eu estou a meta desse ano é abrir canais de captação de cliente. A internet funciona? Funciona. Mas você tem que buscar outras alternativas. Depende do tamanho que você quer ter. Se você quer ter um tamanho de ter 2, 3 planejamentos, 4 meses, se já for suficiente para você, de boa, tem mercado para todo mundo. Se você é uma pessoa que não está querendo detonar, mas você quer ter aquela consultoria, aquele segmento de ter todo mês 4, 5 planejamentos, aquela renda para você vai ser suficiente, de boa. Mas se você quer mais, vamos atrás das parcerias? Então, hoje eu tenho parcerias com esses advogados que são, esses profissionais são pessoas que eu confio, que são pessoas do bem e que querem crescer junto, porque quando você vê aquele advogado que quer crescer sozinho, você corra léguas. Porque isso não vai dar em nada, até para a sua alma, isso não vai ser legal. Você tem que estar com pessoas que querem te ajudar, que querem ver você bem, que querem ver você crescer, que quer estar junto com você. Ontem estávamos juntos numa, que a gente chama de consultoria, né? Que a gente leva os casos, a gente discute e dá encaminhamento no que vai ser feito. A gente diz, rapaz, esse cliente tem que dar certo, porque a gente já vai ter dinheiro para a nossa confraternização. Então, a gente quer estar bem, para ficar bem, para estar junto, para celebrar junto, para compartilhar. Agora, se você vai ficar, começar de olho grande, querendo só para você, ou se você vai ficar junto de gente que é assim, meu amigo, pode ter certeza, você não vai para lugar nenhum, porque isso Deus não abençoa. Não é bom, Jéssica? Verdade. Perfeita. Eu acho que é intocável. O pessoal está aqui concordando. Realmente, é verdade. Minha, da outra vez eu não vi comentário nenhum, porque eu fico conversando, falando, nem vejo o que o pessoal está dizendo. Amanda, eles estão só eles, ai, não consigo sair da live, a Xuxa é maravilhosa, você arrasa. Chu, aproveitando aqui, como que o curso te ajudou nesse processo? Você já falou que começou do zero, né? Mas conta mais pra gente como que o Dizame te ajudou realmente a chegar nesse lugar que você tá hoje. A gente quer, todo mundo aqui, eu quero também. Não, olha, realmente, ajudou na minha decisão. Primeira coisa, ajudou na minha decisão em relação a escolher o previdenciário. Eu não conhecia previdenciário, não sabia nada. Então, ajudou na minha decisão. Mas na semana antes das aulas, tudinho, as lives, antes de começar o curso, foi muito importante para que eu decidisse o que eu queria fazer previdenciário. Isso é fato. Outra questão, a possibilidade do planejamento, de eu não depender de um dinheiro que vai chegar daqui a muito tempo. E, na verdade, o que mantém uma renda minha mais certa, mais segura, o tomar lá da cá, é o planejamento. Vamos dizer, eu cobro 50% no ato do contrato e 50% quando eu entrego. Então, querendo ou não, dentro daquele mês eu vou ter um dinheirinho entrando aqui, um dinheirinho entrando ali. 700 aqui, 500 ali, 1.200, 1.500, numa parcelinha, eu vou ter aquele dinheiro, né? Então, ele me ajuda a manter nisso. Por quê? Porque hoje eu já tenho despesas fixas, que você tem que investir. Eu tenho a questão do site, eu tenho o e-mail, o provedor do site, né? O domínio, eu tenho o meu sistema de cálculo, eu tenho a minha OAB. Então, são despesas que a gente vai ter fixas, né? E então, vamos dizer, hoje eu já acabei, mas no início eu tinha a parcela de uma cadeira confortável que eu comprei, que você tem que investir, no computador que eu melhorei, numa segunda tela que eu comprei, numa iluminação para fazer live, essa iluminação aqui é da bolinha, para fazer as lives. Então, tudo isso é investimento. Dos cursos, dos livros,
Então, o planejamento me dá esse suporte fixo, digamos assim. E o que vem de consequência, né? Uma aposentadoria, uma diligência, um ajuste de CNIS, nas famílias que você trata, as pessoas morrem, aí acabam me procurando porque morreu. Eu adoro fazer pensão por morte, mas eu gosto. Aí, esse tipo de coisa vai vindo. Então, o curso ele me deu essa possibilidade de enxergar isso. Isso foi confortável para mim, porque eu tinha muito receio da advocacia, muito medo era de não ter, de ter que esperar aquela mensagem que a minha amiga dizia da bicicleta, que só vai chegar com 3 anos, me angustiava muito. E hoje é um serviço que a gente faz, que é um serviço de consultoria, né? Consultoria previdenciária. Então, nesse aspecto foi muito importante. Da minha decisão, primeiramente, de eu escolher meu segmento principal, que é o planejamento previdenciário. A segunda coisa, de um suporte contínuo, digamos assim. Se eu estou atendendo um cliente com essa questão, eu vou lá na aula e assisto a aula de CNIS de novo. Eu vou lá e assisto a aula daquele benefício de novo. Vamos dizer, a pessoa teve auxílio, doença, teve isso. Como é mesmo essa história? Poxa, porque a gente não vai ter de cor salteado regras, requisitos, tudo de uma vez só na cabeça. Com o tempo é que você vai pegando, se acostumando, fazendo seus roteiros, tudo, mas a gente precisa de consultar aquilo, né? Na hora de fazer um cálculo, de saber o que tem fator previdenciário, o que não tem, todas essas questões de você ter a segurança, de onde você vai buscar a informação, porque eu era muito verde, eu não tinha noção de nada. Então, quais são as outras alternativas? Tem essa tabela que é gratuita, para quem não tem um sistema de cálculo ainda. Tem essa forma, tem essa planilha que você pode fazer. Eu não esqueço nunca, essa professora que eu fiz esse curso presencial, eu estava fazendo o curso de Jéssica, né? E estava com um caso. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com a planilha que Jéssica tinha ensinado, de contar, disso, daquilo, daquilo outro, né? Aí ela olhou assim para mim e fez, o que é isso? Aí eu digo, é um curso que eu estou fazendo, eu fiz todos os cálculos. Ela disse, você fez o cálculo sozinho? Aí eu disse, fiz. Por quê? Ela tinha um sistema de cálculo, eu não tinha. Eu digo, meu Deus, será que eu não acertei? Será que eu não acertei? Aí eu fui lá no intervalo, aquela velha de doida. Eu digo, seria possível ver esse, não sei o quê? Ela viu e bateu com a minha planilha. Aí eu fui criando segurança para poder fazer. Então, hoje eu sou... Sabe aquela pessoa que faz conta das antigas? Sou eu, né? Porque tá na escola, eu fazia regra de 3, não sei o que, mas eu fazia minha conta na mão. Faço a calculadora e faço na mão. A mesma coisa. Eu tenho um sistema de cálculo. Qual é que eu uso hoje? Hoje eu uso o Prévios. Eu também uso o Som Prévio, que é do IBDP, que eu sou associada, porque ele é para confirmar o tempo. Porque se a gente confirma o tempo, a análise das regras o sistema faz é mais tranquilo, mas para ter uma segurança nessa questão do tempo. E tem aquela do tribunal, mas que agora vai ser cobrado, né? Que era livre. Então, essas dicas que são dadas no curso são muito importantes. De você ter um desconto no programa de cálculo, de você ter uma aula com alguém que entende de cálculo. Como é? Essas aulas extras vão lhe dando segurança, porque sempre tem uma pergunta, sempre tem uma dúvida que você tem, que passa pela sua cabeça. A questão de você perguntar ali embaixo da aula, isso é massa. A questão da comunidade, das amizades que você faz, até eu tenho várias pessoas, na minha agenda tem assim, advogada fulano de tal lugar, digo estado, vamos dizer, Ana, advogada de Minas, Jéssica. Por quê? Porque já foi atrás por conta de Jéssica, do curso que ela me conhece, que eu conheço. Às vezes pergunta, é uma troca.
olha, como você disse ali aquilo, como foi mesmo que você falou? Como foi que você fez? Isso já vai surgindo uma parceria. Eu sempre me disponho que eu puder ajudar. Ou a pessoa, ela, estou com um caso desse, eu não tenho nenhum modelo, nunca fiz, como é. E a gente vai se ajudando. Eu acho que importante nesse sentido, de orientar do zero, porque eu era zero, e eu comecei do zero mesmo. Os exemplos que vêm nas aulas, que eu usei muito com meus clientes, dizendo, um caso assim, tem um caso assado, e vou. As orientações de Daniel sobre o momento da conversa com o cliente, do contato, até hoje eu uso, eu investi mais nessa questão, mas a base que eu tive realmente foi do momento dos, como é que chama? Dos starters, não, Os gatilhos? os gatilhos. Eu usei meus gatilhos todos. Eu já criei, eu acho que os meus gatilhos. Na hora que você vai apresentar, justificar o planejamento, você usar essas dicas, essas técnicas é muito bom. Dos professores que a gente acaba seguindo, que dão essas aulas extras, tudo isso vai lhe dando um suporte. E não é só no início, né? Vamos dizer, eu fiz o meu curso foi em 2020, eu acho que foi junho de 2020. Estruturei, né, a questão inicial de estudar, de buscar informação. Comecei a divulgar de fato em outubro de 2020. Entre 2020 e 2021 foi o período de meter a mão na massa, de fazer, de divulgar, de produzir. Hoje eu estou no momento que eu já estou tendo que, eu estou pensando na ampliação da equipe, né? De ver uma pessoa para ficar com essa parte administrativa, para poder me dar margem para Trabalho voar mais. Porque ficar, essa parte administrativa às vezes me toma um tempo, de consultar, de fazer procuração, de fazer documento, de dar uma resposta. Hoje, antes de entrar na live, eu estava resolvendo aqui que pronto, eu tenho uma pessoa. Então, você vai tendo pessoas para fazer determinadas coisas. Eu tenho uma pessoa que me ajuda quando eu tenho um cliente para ir ao banco, para pegar uma documentação, uma pessoa idosa que não entende, não sabe como fazer, mudar uma identidade por conta de uma curatela que já teve que ser feito para resolver no banco. Eu não tinha tempo hoje de ir em 3 locais, 3 órgãos para resolver tudo, para sacar. Então, eu tenho essa pessoa que eu pago a ela e é de minha confiança, ela acompanha, orienta o cliente. Como é que eu faço? Faço isso, pronto. Então, isso já vai, a gente vai dando asas, né, para outras coisas crescerem. que legal. Oi, não voltou? Não, e assim, acho sério, a gente agora, a gente tá fazendo umas plaquinhas, inclusive a gente tem que mandar a sua depois, Chu, que o Daniel foi. Pois é, já pensou? Aí, Daniel me falou, o Daniel falou. aí a gente vai fazer essas plaquinhas, né? E aí a gente colocou alguns níveis, né? Que é assim, qual foi o resultado que a pessoa teve com os planejamentos e os resultados decorrentes. E a Chucélia, ela já foi pro nível top, assim. O maior nível de todos que vai ser a Chu. Conta pra gente, assim, sobre o seu resultado financeiro mesmo. Que você já tá crescendo, tá falando que conseguiu mobiliar o seu escritório, né? Crescer a equipe. Então, como que o planejamento e os contratos decorrentes, qual foi o retorno que eles trouxeram, que possibilitaram hoje? Bom, veja só. Hoje eu não tenho ainda uma realidade que é a que eu quero, porque eu, de alguma forma, eu tinha uma renda antes, aí querendo ou não fica um parâmetro, né? Mas tudo que eu tenho hoje, a minha renda hoje, o que eu invisto em congresso, vamos dizer, se eu pago um congresso de R$ 1.000, se eu pago uma passagem de nem sei quantos mil foi, se eu vou ficar no hotel do evento, eu estou fazendo isso
Hã? Você vai para o congresso do IBDP lá em Foz do Iguaçu? Vou. Eu vou A também, gente vai se ver. vamos nos conhecer! Vamos. Então, veja só, tudo isso eu estou pagando com dinheiro da advocacia, vamos dizer, eu posso não ter, mas eu vejo o resultado. De Iguaçu não é uma passagem barata. Eu vou ficar no hotel do evento. Depois disso, eu vou para outro hotel e vou ficar uns dias com meu marido, que eu vou comemorar 25 anos de casado. Ai, que Ó, chique! então, isso já é um retorno que eu tenho, né? Eu pago a todas as minhas contas, eu pago os investimentos que eu faço. Agora eu estou fazendo orçamento de um sistema de gestão. Justamente por isso, porque eu tenho minhas pastas organizadas dentro do computador, eu tenho um OneDrive, pronto, eu pago um OneDrive, uma capacidade maior. E eu estou vendo uma linha telefônica para, se é uma pessoa trabalhar comigo, eu já deixar um aparelho com essa linha telefônica. Você testou o Então, Arthur? oi? Você testou o Arthur? É o que eu uso aqui no escritório, chama Astrea, o sistema. Astrea, eu estou avaliando o ADV Box. Ah, Estou vendo os custos, porque é um momento que eu preciso de. O cliente entra muito em contato quando você está na rua, está fazendo uma coisa, outra. Você entrar ali e já vê quando foi que falou com o cliente, quando foi isso, quando foi aquilo. Está entendendo? Eu estou precisando desse momento. Então, eu estou querendo contratar uma pessoa, não full time para mim, mas é uma pessoa que já trabalhou comigo, que conhece meu ritmo de trabalho. E então, de eu contratar ela à parte, para ela alimentar esse sistema, colocar os formulários. Quando eu precisar de alguma coisa, dizer, emite aí um contrato para procuração de fulano. Sabe como é? Então, eu estou vendo nessa parte, estou avaliando esses custos. Então, isso já vai ser com dinheiro da advocacia. Eu acho que uma coisa importante aí é isso, você não pode confundir apurado com lucro. Apurada, faturei X. O que é que eu estou fazendo com esse dinheiro? Eu estou investindo. Eu estou colocando tiro para minhas despesas, estou pagando minhas contas, tá? Mas eu não estou ainda no ritmo que eu quero. Eu preciso organizar para crescer, porque se eu ficar desse jeito, vai embolar o meu campo. Então, eu estou na fase agora de ampliar canais de captação e estruturar administrativamente para ter perna para crescer. A Ju, ideia é essa. vai crescer, já está crescendo super rápido. E para a gente encerrar essa live maravilhosa, eu quero pedir para você dar uma dica para quem está aí assistindo, quem ficou essa 1h30 aqui batendo papo com a gente. 1h30? 1h30, 1h20, na verdade. Passou rápido, né? Qual dica você daria para o pessoal que está começando, que está naquela fase difícil, né? De estar sem cliente? O que você falaria para essas pessoas? Uma mensagem que você passaria? Fase difícil não vai deixar de existir. Ponto. Então, já vá colocando isso por aí. Nada na vida é fácil. Não. Mas vai muito de como você encara. O que é que você quer? Qual é. Eu fico muito assim. Teve uma época recentemente que eu estava muito aperreada, assim, com dinheiro. Eu digo, meu Deus do céu, que demora, como é isso, esse ano, esse mês, isso, aquilo, outro. Eu digo, olha, eu tenho duas opções. Chorar, me lamuriar e ficar nisso, ou chorar, me lamuriar, ficar arretada e meter a cara para cima. O que é que eu preciso fazer? Então, no outro dia eu já estava pensando, eu já estava vendo o que é que eu preciso fazer, eu tenho que estudar mais. E uma coisa, um exemplo que eu coloquei na minha cabeça visualmente, que pode ajudar. Se eu ficar hoje achando ruim e parada, daqui a um ano
eu vou ter uma semana parada e sem resultado. Se eu estou arretada e for atrás, se essa semana eu conseguir um cliente, daqui a um ano, naquela semana, eu vou receber R$ 1.000 de um cliente. Vamos dizer por baixo, não é assim? R$ 1.000 de um cliente. Se essa semana eu fechar 3 contratos, daqui a um ano, nessa semana, eu vou estar recebendo 3 contratos. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Então, se eu fechar um contrato por semana, porque vamos dizer que um processo vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. Isso sem contar com os meus planejamentos mensais que vão me dar aquela basezinha que ele toma lá da cá. Isso é sagrado, né? Eu estou dizendo do que vem em consequência. Se eu fechar um contrato por semana, para o ano eu tenho 50 resultados. Para o ano eu continuando fechando, eu vou ter 100 resultados. Então, imagine, é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Quanto mais você planta hoje, corre, dá gás, atualiza, corre, dá gás. Estou aperreada, corre, dá gás. Não tenho dinheiro, corre, dá gás. Porque vai chegar de uma forma ou de outra. Quando eu estou aperreada, eu penso nisso. Eu digo, meu Deus, então eu tenho que pensar nos 50, que eu sonho na semana que eu vou precisar ir ao banco 3 vezes naquela semana para eu ganhar dinheiro. Não, Jéssica, tem que pensar assim. Melhor. Pronto, eu penso nessa forma para me motivar. Porque se você não se motivar, ninguém vai se motivar por você, não. Não acredite nisso. Não vai ser marido, não vai ser filho, não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser namorado, não vai ser colega, não vai ser parceiro, não vai ser ninguém que vai lhe dizer isso. Vai ter que ser você, tirar de dentro de você. Aí você foque 1 ano, 50 semanas, eu vou receber toda semana, 3 vezes ao banco, o crédito, tlim, 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 pronto. Pronto. Hoje eu só estou no plantio. Hoje eu estou plantando. A gente morre de rir nos nossos encontros, na nossa consultoria. E eu não pensar, assim, eu nunca fui de pensar no dinheiro. E eu estou fazendo um esforço grande de pensar nisso, sabe? Meu marido diz muito assim para mim, José, tu não vai enricar nunca. José, tu não vai ter dinheiro nunca. Sabe? Eu digo, sai para lá, eu vou ter, na fé. Porque tem que pensar nisso. Uma coisa, Jéssica, que eu pensava também assim, na hora de cobrar, que você falou. Como cobrar, quanto cobrar, eu dava pouco valor ao meu trabalho. É preciso a gente valorizar o trabalho da gente, né? E a gente aprende isso, e a gente escuta muito isso, você dizendo, vocês falando, mas a gente ainda erra, como eu escutei e errei. Teve que eu cobrei, menino, quando eu estou no trabalho do cão, faz mais de ano, quando eu pensei assim, eu digo, mas não acredito que é um trabalho danado desse, eu vou receber R$ 700. Peraí, não tem que me faça agora cobrar desse jeito. Quando falava assim, tem que cobrar o inicial, tem que cobrar o final, tem que cobrar 30%. Aí agora, quando eu digo, isso vai ser tanto, tantos meses, tanto isso, vai dar tanto só. Não, peraí que eu vou aumentar. Aprendi. Exatamente. Porque a gente só aprende isso. Quando eu penso nas minhas mensalidadezinhas, eu me empolgo, me animo, que é uma beleza para cobrar. Ju, maravilha, gente, que live incrível. Vocês gostaram? Manda aqui no chat, o pessoal tá doido. Ju, todo... Ah, eu queria ver esses comentários. Como é que eu vejo, hein? Ó, tá Nem vendo? Você ia arrastando pra cima, assim, ó. Tá vendo? vejo. Deixa eu ver. Não consigo, não sei o que é, não. Você mexer, não. Tá vendo os nomezinhos? Fulano entrou, tantos boletos. Aí você vai arrastando pra cima o dedo, assim. Tô vendo os coraçõezinhos subindo. Mostra o coraçãozinho para ver se tem gente me entendendo.
Gente, Só manda vi um nos seus coraçãozinho. comentários. Aí, ó, amei, a Angélica falou. Beijo, Chu. Deixa eu ver aqui. Ah, Você é maravilhosa, amei, amei, parabéns. ai, que bonitinho. Ah, o pessoal amou. Chu, nossa, que incrível, como sempre. É sempre um prazer conversar com você. Você é muito inspiradora. Você é uma pessoa que corre atrás, que não tem vergonha. E assim, é por isso que você já está colhendo, né, frutos, porque realmente você é uma pessoa que vai lá e faz. E eu saio sempre inspirada assim, das nossas lives, porque você é uma pessoa incrível. Muito obrigada. Hum. Ó, pessoal, quero te visitar em Pernambuco. Falaram. Venha-se embora, venha-se embora. Minha meta agora é crescer. Mais na frente, a meta seguinte é montar uma salinha minha com minha cara para eu receber meus clientes e meus parceiros. Ah, então aí a gente vai lá. Vocês acompanhem aí que eu vou mostrando. Com o tempo eu vou mostrando. Beleza. Jéssica, eu sou grata a você e serei grata a você sempre. É, você foi muito importante. Quando minha mãe faleceu, eu estava perdidinha, triste pra caramba, precisando de um rumo. E sua alegria, sua forma positiva, isso foi muito importante para mim. Serei eternamente grata. Oh, que linda! Me emocionei, Chu. Obrigada. Você sabe que a gente está sempre aqui, o que você precisar. A gente está aqui, só mandar mensagem, né? Tem meu telefone e a gente vai conversando aí. Muito obrigada por tudo, viu? Obrigada, obrigada a você sempre, sempre, sempre. Acompanhando só o crescimento e cada dia mais feliz. Eu e o Daniel, a gente sempre comemora o seu sucesso. É verdade, que bom. A gente tá com os planos aí, né, Daniel? A gente conversou, vamos ver se a gente coloca para frente. Ele está empolgado, ele quer. Já falou Eu preciso dele. fazer mais vídeos. Eu tenho que fazer mais vídeos. Não, Vamos ver, vou conseguir.